Olá, meus amados, amadas irmãos, cunhados, sobrinhas e todos aqueles que nos acompanham em nossos vídeos no YouTube, especialmente aqueles que acompanham quando falamos sobre maçonaria. Meus amados irmãos, em nosso último vídeo nós falamos sobre o que se obtém sendo maçom. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre o que é sagrado na maçonaria, da intolerância e suas controvérsias. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo aí a sua inscrição, deixando like, fazendo comentários, perguntas. Eu ficaria muito grato se assim o agissem nos ajudando. Na maçonaria, se foi adotado princípios iluministas e libertários que veio a garantir à instituição seu caráter laico e o caráter de tolerância, nas quais permitem que seus membros venham a praticar a liberdade religiosa e não a religião. No entanto, nos últimos 3 séculos foram marcados por diversas transformações de intolerância entre a instituição maçônica e as diversas religiões, que resultaram aí em disputas e contradições entre a teoria e a prática da intolerância. Fatos esses que foram marcados por questões religiosas e a relação, óbvio, a relação com a maçonaria. No entanto, tradicionalmente a maçonaria exige que, para iniciar em seus augustos mistérios, deva-se ter a crença em Deus, independente de sua religiosidade, mas que respeite a liberdade de pensamento e a expressão de fé de cada indivíduo. O que podemos observar nisso é a constatação da presença de maçons cristãos, judeus, umbandistas, espíritas, muçulmanos e das mais variadas crenças, de tal forma que, como fundamento, a instituição tem em vista a pluralidade de ideias e um só princípio basilar, que é a crença em Deus, que é Deus que nos comanda. No século XVIII, no conhecido século das luzes, o movimento iluminista determinou na Europa que a sua principal característica era uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade, na qual defendia os ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, o governo constitucional e a separação Igreja e Estado, do Estado. Na França, tais doutrinas eram centradas nos filósofos do iluminismo, que eram a liberdade individual e a tolerância religiosa, em oposição à monarquia absoluta e aos dogmas fixos da Igreja Católica Romana. Nas reuniões desses filósofos iluministas, aconteciam com a presença de vários maçons que frequentavam, e por consequência, muitos destes maçons eram proeminentes do movimento iluminista. E por tais razões, pode-se dizer que a maçonaria colaborou com o desenvolvimento do iluminismo, adotando o princípio de igualdade entre os homens, graças à liderança libertadora de seus membros.
No entanto, tais influências vieram a criar problemas, né, na relação entre a maçonaria e as diversas religiões, tais como a excomunhão, que era adotada pelas leis das igrejas cristãs, também por impossibilitar a entrada de pessoas de religiões não teístas, como budistas ou os ateus, e que podiam ser iniciados na maçonaria anglo-saxônica e nas potências que possuíam tratado de reconhecimento mútuo com eles. Isto porque a fé era uma questão de cismas entre o governo, aliás, o Grande Oriente e da França e o Grande Oriente da Loja Unida da Inglaterra, expondo naquele momento uma fragilidade das instituições, de tal forma que as tensões entre as diversas expressões religiosas e a maçonaria, bem como suas disputas internas, geraram pontos de divergências que poderiam gerar de aproximação e de diálogo na sociedade contemporânea, objetivando, portanto, a cooperação no segmento de espaços de paz e de respeito. Durante toda a história da instituição, desde a sua criação, a relação entre religiões, verifica-se que houve uma mudança na relação entre ambos os lados, havendo aí um caráter amistoso entre ambos os lados. Também podemos observar que no início da fase operativa da maçonaria, verifica-se em artigos e documentos chamados Old Charges ou Antigas Obrigações, nos quais constavam diversas menções sobre esta relação. No entanto, também se verifica que havia uma aproximação entre os pedreiros livres e a Igreja Católica. E isto porque estes homens eram talentosos, eles trabalhavam na arte de construir, em especial a construção das catedrais católicas, que fez com que a crença católica, oriundas do catolicismo, fossem abraçadas pelos grupos das guildas de construtores, que foi base da maçonaria moderna, e que após o advento do iluminismo, diversos intelectuais passaram a manter relações com os pedreiros operativos, abrindo espaços que antes eram restritos aos que dominavam a arte de construir, levando a todos uma relação laboral e iniciática, criando, portanto, ambientes especulativos, ciclos filosóficos, onde se discutiam os mais diversos temas de interesse comum. De modo que no fim do século XVII, que era a era medieval, com a herança maçônica, passaria a ser vista como um simbolismo de valor esotérico, restrito aos seus iniciados, e que foi nesse período em que a instituição passou a receber os chamados aceitos, aqueles que não eram pedreiros, no sentido literal do termo, mas que foram recebidos em alojamentos exclusivos de tais grupos, não tardando aí para que o ambiente maçônico se tornasse estritamente especulativo, afastando aí o seu aspecto laboral, e isto perdurou durante toda a Idade Medieval, de tal forma que foi nesta fase da história, com a presença
de intelectuais das mais diversas áreas, tais como cientistas, músicos, políticos, filósofos, que essa trajetória da instituição fez com que a pluralidade de ideias advindas do iluminismo fizesse com que a Igreja Católica passasse a não aceitar que os seus fiéis ingressassem como membros da instituição maçônica. Tanto que a própria Igreja passa a mencionar que a ordem maçônica possui princípios anticristãos, teístas, libertários e humanistas ou iluministas. Toda esta disputa teve origem com a intervenção do cardeal André Hércules de Fleury, que foi primeiro ministro de Luís XV, isto em 14 de setembro de 1737, que proibia todas as reuniões secretas e especialmente a formação de associações, qualquer que fosse ela, tanto que o Papa Clemente XII publicou a encíclica chamada Iminente Apostolatus Specula, em 1738. Daí então, todas as igrejas faziam referências desfavoráveis à maçonaria através dessa encíclica, tais como as provindas Romanuram de Bento XIV, Ecclesiam a Jesus Cristo de Pio VII, em 1821, Gravioria Mala de Leão XII, em 1825, e muitas outras. E, como sendo a última publicação referente à maçonaria, esta declaração foi assinada pelo cardeal Joseph Ratzinger, em 26 de novembro de 1983. Portanto, todos esses embates, eles se estenderam por mais de 300 anos, tanto pelos protestantes como as demais religiões, momento em que muitas delas eram exigidos posicionamentos oficiais sobre a questão maçônica e até mesmo da maçonaria em relação às religiões. Meus amados, para concluir, podemos dizer que o avanço social e as questões antigas envolvendo a maçonaria e a religião, muitas vezes envoltas por mistérios exagerados e até folclóricos, vem melhorando gradativamente, graças ao pensamento progressista e laico. Isto porque buscam soluções para que possam caminhar juntos, mesmo impedidos pelas concepções teológicas e filosóficas. Mas, no entanto, é em prol da construção de uma sociedade melhor. Meus irmãos, para que não se demande muito tempo, esperamos ter contribuído com todos vocês. E de tal forma que, quando falamos sobre este tema que diz respeito ao sagrado, à intolerância e essas controvérsias existentes desde os primórdios da maçonaria, certo? Possamos entender um pouco que isto vem gradativamente perdendo a sua eficácia, trazida desde da época medieval. Hoje,
a gente observa que tanto a igreja quanto a maçonaria não se degradeiam mais. Apesar de que existe ainda em alguns padres, alguns católicos que fazem críticas sem fundamentos, porque vê isto como uma instituição secreta e que dentro dela tem rituais que são profanos à vista de Deus, de forma que essas pessoas, não sabendo o verdadeiro motivo pelo qual a maçonaria trabalha, tecem comentários infundados, sem embasamento concreto, e disseminando essas desinformações, fazem com que uma pequena gama da sociedade venham a acreditar em tais absurdos. Portanto, o que queremos aqui deixar claro é que nos dias atuais a maçonaria congrega todos, desde os seus primórdios, e nos dias atuais, até os dias atuais, congrega todas as religiões dentro da sua ordem, sem discriminar nenhuma delas. No entanto, o que exige a maçonaria é que o iniciado tenha uma fé, e esta fé deve ser baseada em Deus, o nosso grande arquiteto do universo. De forma que esperamos, meus irmãos, ter trazido a vocês poucas informações, não muitas, porque o tempo é curto e não dá para trazer mais e mais informações. Mas esperamos que essas poucas palavras que nós citamos aqui, que nós observamos aqui, tenham trazido a todos vocês uma informação sobre o que é o sagrado na maçonaria, o que é intolerância dentro da maçonaria e as suas controvérsias. Um tríplice fraternal abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, quando nós iremos falar sobre a relevância do tronco de beneficência e a filantropia maçônica. Abraço a todos, tríplice fraternal abraço aos irmãos e um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dependendo do horário em que você estiver vendo este vídeo.